Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review, e hoje um review muito especial, review da Bíblia de Estudo Spurgeon, estudo expositivo e aplicação pessoal, um lançamento em 2021 da BV Books. Gente, a BV Books, ela tem publicado excelentes Bíblias de estudo, excelentes materiais, né, para o nosso estudo das escrituras. Então acessa aí o site da BV Books, está aparecendo aí na tela do seu dispositivo. Na descrição do vídeo também tem o site da BV Books para vocês conferirem as diversas publicações da BV Books. Ela tem feito um trabalho excelente, com muita dedicação em respeito ao consumidor, né, e ao cliente, né, o cristão que necessita se aprofundar ainda mais nas escrituras. Então lá no site da BV Books você encontra diversos materiais, tanto para o estudo aprofundado dos originais, né, da Bíblia, como também filmes, livros, Bíblias para criança, Bíblia para mulher. Tem muita coisa legal e em breve a BV Books também vai publicar outras Bíblias de estudo muito relevantes para nós brasileiros. Aliás, ela já publicou, né, tem grandes Bíblias de estudo da BV Books aí no mercado. Então quero agradecer a BV Books pela parceria, pelo carinho de sempre. Vamos apresentar aqui a Bíblia de Estudo Spurgeon. É uma Bíblia, olha só, que ficou show de bola. Uma Bíblia bem volumosa, com bastante estudos. Olha só, aqui na parte de trás aqui da capa, a gente tem algumas informações. Nós já fizemos uma live de mais de uma hora, né, apresentando a Bíblia, e agora nós vamos fazer esse vídeo mostrando um pouquinho mais, explicando alguns pormenores dessa Bíblia. Bom, a capa, ela é feita de um material chamado Soft Touch, né? Parece muito a capa dura, mas ela é um pouco mais maleável. Olha só, aqui a gente tem as letras em alto relevo. Olha só, material muito bem feito, a encadernação é muito boa, uma encadernação resistente, 2 fitilhos de marcação de página. São 3 capas diferentes, tá, pessoal? Tem essa capa, tem uma capa creme e também uma capa florida para as mulheres. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram adquirir uma dessas Bíblias, tá? Uma desses 3 tipos de capas. A BV Books trouxe esse material aqui para o nosso mercado brasileiro e com muito prazer a gente vai estar apresentando agora. Bom, a borda das páginas é tingida, olha só, essa cor esverdeada, né, combinando com a capa e com essa parte de encarte. Eu achei muito bem elaborada, né? Bom, aqui a gente tem uma dedicatória, né? Nós recebemos essa dedicatória do diretor da BV Books, o Cláudio Rodrigues. Quero agradecer ao Cláudio pelo carinho, né, pela dedicação em trabalhar em conjunto conosco, né, nessa divulgação e mostrando para vocês a importância de ler e estudar a Bíblia, né? Cláudio tem sido um canal de bênçãos para nós brasileiros, né? Ele é uma pessoa muito séria que tem feito um trabalho excelente lá com a BV Books. Aqui a gente tem uma folha de rosto, é a primeira folha de rosto. Lembrando que essa Bíblia leva o texto King James Fiel 1611. Então a única King James com o texto original 1611, é a King James Fiel. Segunda folha de rosto. Lembrando, pessoal, que o papel é um pouquinho mais grosso, não é aquele papel de Bíblia fininho, né? É um papel um pouquinho mais grosso, por isso que a Bíblia ficou bem volumosa, mas esse papel é bem resistente. Aqui a gente tem a ficha catalográfica. Em seguida nós temos o índice do Antigo Testamento, do Novo Testamento e o material adicional, tá? Ela tem alguns materiais aqui adicionais, mas a gente vai estar mostrando tudo para vocês. De início, nós temos aqui um prefácio, a Bíblia de Spurgeon, tá? Tem aqui uma ilustração, uma imagem do Charles Spurgeon e uma frase: o próprio convite para orar implica que há bênçãos esperando por nós no propiciatório. Assinatura do Charles Spurgeon. Até aqui na Bíblia também, aqui na capa, a gente tem a assinatura dele. Então aqui tem uma explicação com relação a Bíblia de Estudo de Spurgeon, e depois a gente tem uma biografia muito completa de Charles Haddon Spurgeon, um grande pastor, um grande homem de Deus, evangelista, um pastor batista, que teve uma vida dedicada à pregação do evangelho. Aqui tem uma biografia bem completa de Spurgeon,
com algumas fotografias também. E aqui a gente tem em seguida os recursos que nós vamos encontrar nessa Bíblia, né? Lembrando que nós temos as palavras do Pai, do Filho e do Espírito Santo em vermelho. E aqui tem uma explicação do critério. Né? Tem os parágrafos Pilkel, né? Que é um recurso da tradução King James Fiel. Nós temos aqui os últimos esboços dos sermões de Spurgeon. Então a gente tem aqui, olha, são 20 esboços. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que são 20 ou 21, né? Deixa eu ver aqui se tem um número. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. São 21, tá? 21 sermões ou esboços, né? Os últimos esboços de Charles Spurgeon, né? De sermões. Tem notas de estudo expositivo, que a gente vai mostrar, algumas frases de Spurgeon ao longo do texto, ilustrações na King James Fiel, 1611 Spurgeon, nós vamos mostrar essas ilustrações que nós encontramos, e tem 3 sermões completos do Spurgeon, nós vamos mostrar os 3 aqui para vocês, tá bom? Então aqui em seguida a gente tem a nota do editor, o Cláudio Rodrigues. Quero mandar um abraço ao Cláudio, toda a galera da BV Books, pessoal lá que trabalha com marketing, com a divulgação, pessoal muito bacana, muito atencioso sempre conosco aqui do canal João Paulo Fonseca. Que Deus abençoe o Cláudio Rodrigues aí, que ele continue fazendo esse trabalho lindo. Que a gente tem alguns agradecimentos, né? Que tem mais uma imagem do Charles Spurgeon, mais uma fotografia, e nós já entramos no conteúdo da Bíblia propriamente dito. Bom, não temos introduções aos blocos de livros ou aos testamentos, mas nós temos uma introdução a cada livro. Todos os livros possuem essa introdução, tá? Ela sempre vai trabalhar trazendo um pouquinho do autor, das circunstâncias da escrita, a contribuição para a Bíblia, a estrutura, e sempre traz uma fala, uma frase de Spurgeon sobre o livro, tá bom? E aqui nós entramos no conteúdo da Bíblia, o conteúdo propriamente dito. Como é que essa Bíblia vai trabalhar? Bom, a gente vai ter o texto bíblico em 2 colunas, não é verso embaixo de verso, é texto corrido, um tamanho de letra muito confortável, é uma letra grande, tá? A letra do texto bíblico é uma letra grande, não é média nem pequena, é letra grande mesmo, né? Quase aí caminhando para uma letra gigante, mas é uma letra bem confortável. A fonte da letra eu achei muito boa mesmo, é uma letra muito confortável para leitura. Lembrando que as palavras do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão em vermelho, tá, pessoal? Aqui na pontinha a gente tem o número do capítulo e o nome do livro, o número da página no centro. Abaixo do texto bíblico a gente encontra referências cruzadas. Abaixo das referências cruzadas, as notas de estudo, tá? Que foram, como eu disse, retiradas aí dos sermões, das anotações de Charles Spurgeon. São vários diários, né, que foram preservados, né, que trazem diversos estudos aí e sermões de Charles Spurgeon. Bom, é uma Bíblia que trabalha 3 cores, né, 4, que a gente pode colocar o vermelho das palavras de Jesus, o preto e o branco, né, o preto da letra e o branco da página, e também essa cor esverdeada, é um verde assim bem diferente, né, um esverdeado diferente. Nos quadros, onde nós encontramos as falas ou frases marcantes de Charles Spurgeon, e também essa cor nós encontramos no subtítulo, no número do capítulo, e também nos números aqui do capítulo e versículo nas notas de estudo. Lembrando que é uma tradução King James Fiel, que contém subtítulos, tá bom? Então, olha só, espaçamento da página muito bom, uma distância bem considerável. A gente tem aqui, ela não vai comentar verso por verso, né? Ela costuma comentar alguns versículos sim, mas geralmente alguns versos juntos, né? Então vamos dar aqui uma caminhada. Aqui a gente tem o primeiro sermão, né, dos últimos sermões, Gênesis 3:15. Como eu disse para vocês, são 21 esboços, né, de sermões. Tem aqui a imagem do sermão, do esboço, e aqui tem ele traduzido para o português bonitinho. Dá para você preparar um estudo aqui bem legal, né?
A gente vai seguindo aqui o texto. Qual é o viés das notas de estudo, né? Muita gente me perguntou. Lembrando que Charles Spurgeon, ele era um pastor batista, calvinista, e as notas de estudo, eu lendo, analisando algumas aqui, ele tem um viés de expor o texto, mas ele vai focar muito na questão da aplicação do texto, né? Daqui a pouquinho eu vou ler algumas notas aqui para vocês conseguirem visualizar essa noção que eu tive, mas é mais ou menos dentro desse propósito, tá bom? Bom, vamos dar uma passada aqui mais para frente. Olha, tem bastante notas de estudo em Gênesis, né? Aqui são as frases de Spurgeon, como nós já mostramos para vocês. É uma Bíblia que vale a pena? Com certeza, né? Você vai ter aqui estudos dos maiores pregadores que nós tivemos aí nos últimos tempos, né? São estudos bem assim aplicáveis. Alguns livros, claro, não vão ter tantas notas de estudo. Aqui eu chego em Levítico, né? Olha só, todas as palavras em vermelho praticamente, porque foi Deus que disse, né? Então tá em vermelho. Então olha só, vamos ver aqui esse comentário de Levítico 16, versículo 1, só para vocês entenderem um pouco como funciona. O versículo 1 do capítulo 16 de Levítico diz assim: E o Senhor falou a Moisés após a morte dos filhos de Arão, quando eles ofereceram diante do Senhor e morreram. Então, vamos lá. E o Senhor falou a Moisés: se pudéssemos colocar qualquer porção da Escritura antes de outra, este é um dos capítulos mais preciosos em toda a abrangência da revelação, e em alguns aspectos o mais notável de todos. É tão cheio de ensinamentos maravilhosos e profundos, que em vez de um sermão merece um livro. E depois talvez não conseguiríamos ir além da superfície. Talvez devo acrescentar que existem grandes dificuldades relacionadas à sua interpretação, que integram até os mais instruídos. Eu não tentei resolver essas dificuldades. Eu desejo trazer, em vez de qualquer tentativa de discussão ou profunda explicação, uma exposição simples desse capítulo. Trazendo com isso, eu espero, algumas verdades de Deus que não pertencem a esse capítulo. Mesmo assim são preciosas e úteis para todos nós, a fim de poder morar por meio de Israel, sem comprometer o seu caráter, agradou-lhe esperar um dia no ano chamado Dia da Expiação. O objetivo disso era purificar o acampamento e torná-lo apto para ser o local de habitação de Jeová. Deus então prometeu que ia morar entre nós, e ele realmente habita entre o seu povo neste período. Ele habita com eles de uma maneira notável. Deus é a herança, o amigo, o companheiro de todo o seu povo, mas por causa do pecado destes homens, ele não podia habitar entre eles, a menos que uma expiação fosse feita. A expiação anual entre os judeus era a imagem da grande e verdadeira expiação efetiva, que não uma vez por ano, mas de uma vez por todos, o Senhor Jesus ofereceu e fez com que agora fosse possível Deus andar com os homens e habitar entre eles. Que explicação, né? Ele traz à tona a verdade que o texto diz, apontando para Jesus e aplicando isso nas nossas vidas. Por isso que eu disse, é uma Bíblia que trabalha tanto com um viés expositivo e de aplicação, né? Isso é muito interessante. Vamos pular aqui para o Salmo. Olha só, vou dar uma caminhada aqui com vocês. 1 Samuel, 1 Reis, Neemias, Esther, Jó. Então aqui a gente chega no livro de Salmos, que tem as frases de Spurgeon, Salmo com a introdução, sempre naqueles tópicos, né, que a gente já mostrou, segue um padrão, que tem mais um dos esboços, aqueles 21 que a gente mostrou no índice. Lembrando, pessoal, que vocês encontram imagens ao longo das notas, né? Olha só, aqui tem a escrivaninha onde Spurgeon preparava e escrevia seus sermões. O tabernáculo nos dias atuais, que era o templo ali onde Spurgeon pregava, né? Que, por exemplo, a gente tem o púlpito da conversão de Spurgeon, lá na capela de Colchester, igreja metodista. Ele se converteu numa igreja metodista. Então aqui vocês encontram várias imagens também, né? Ao longo das notas. Olha só, Salmos tem bastante notas de estudo também, tudo dentro daquele propósito que eu mostrei para vocês, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, a Bíblia de Estudo de Spurgeon contém 3 sermões completos do Spurgeon. O primeiro é esse aqui, o Sermão do Palácio de Cristal, sermão 154. Então tem a passagem, ele vai trazer aqui uma breve invocação, olha só.
E aí ele vai caminhando na exposição das Escrituras. É um sermão completo de Spurgeon. Olha a quantidade de páginas, né? Então esse aqui é o primeiro, tá bom? Tá entre Daniel e Oséias. O segundo tá um pouquinho para frente. Deixa eu ver se eu acho ele aqui de uma forma mais fácil para mostrar para vocês. Ele tá um pouquinho para frente. Tá em Miqueias, se eu não me engano. Isso, tá aqui, ó. Ainda no... Isso, final de Miqueias. A encarnação e o nascimento de Cristo. É o segundo sermão completo presente na Bíblia de Spurgeon. Olha só, uma letra bem confortável, tem bastante conteúdo, né? E traz uma exposição do texto mesmo. Ele vai expondo o texto que ele está trabalhando. Olha a quantidade de páginas, né? Olha só, fui passando aqui. Aí no final a gente tem ainda duas gravuras aqui, né, do Spurgeon. Quando Spurgeon pregou o seu sermão 57, ele tinha 21 anos de idade. Acima a foto do jovem Charles Haddon Spurgeon no púlpito do New Park Street, né? Interessante, né? É um viés assim bem expositivo os seus sermões. Então aqui a gente está finalizando o Antigo Testamento. Deixa eu passar um pouquinho para a gente chegar aqui em Malaquias. Olha só, tem aqui com relação à escravidão, Spurgeon falando sobre isso, né? São frases do Spurgeon. Entramos agora no Novo Testamento. O Novo Testamento segue, né, a introdução. Algumas introduções são mais completas, ou seja, são mais exaustivas, como a de Mateus, por exemplo. Por quê? Porque algumas introduções trazem peculiaridades, algumas informações a mais, tá? Então, por exemplo, a de Mateus foge um pouco do padrão. E as notas de estudo, olha só, segue o mesmo padrão, né? A gente viu no Antigo Testamento. Aqui tem mais um esboço do Charles Spurgeon, né, dos seus sermões. São várias referências cruzadas abaixo do texto bíblico, texto King James fiel, e as palavras de Jesus estão em vermelho. Então, assim, é uma Bíblia muito top para você deixar na sua casa, né, fazer os seus estudos devocionais, porque aqui tem estudos de nada mais, nada menos de Charles Spurgeon, né? E a BV Books está para lançar também aí os sermões dele, né, numa coleção de livros, então aguardem que a gente chegue em Hebreus. Vamos ver aqui a introdução de Hebreus bem completa também, né? Então aqui tem destinatários, autor, período de escrita, assuntos e propósitos, autor, né, peculiaridades, visão geral do conteúdo. E aqui nós entramos no conteúdo propriamente dito, né? Vamos ver se a gente lê uma última nota de estudo aqui antes da gente encerrar. Vamos trabalhar aqui em... olha só, a nota de estudo aqui de Hebreus capítulo 8, 7 ao 13. Né? Assim o antigo pacto desapareceu com todos os seus modelos, símbolos e sacrifícios. À medida que a névoa da manhã se dissolve com o nascer do sol, como a escuridão se desvai quando a luz brilha, assim o pacto das obras desapareceu para sempre. Em seu lugar destaca-se o pacto eterno da misericórdia merecida de Deus para com o mais culpado e vil dos filhos e filhas dos homens, que ele graciosamente nos concede o privilégio de ter interesse nesse pacto por amor do seu querido filho. Amém. Lembrando que Charles Spurgeon seguiu uma linha aliancista, né? Então aqui ele vai trabalhar muito sobre isso. E aí aqui a gente vai chegando, né? Caminhando aqui para o final. Livro de Tiago, 1 Pedro, olha só. Vai seguindo a mesma dinâmica, tá bom? Terceira epístola de João, Apocalipse, né? Que a gente tem várias passagens comentadas, algumas não tem, né? Evidentemente, claro. Mas, no geral, a gente encontra boas notas de estudo. E aí chegamos aqui em Apocalipse capítulo 22. Depois a gente tem um recurso importante, a linha do tempo na vida de Charles Spurgeon. Então aqui segue uma linha do tempo contendo toda a sua vida, desde o nascimento até a sua morte. Aqui tem uma imagem muito interessante, a Bíblia King James 1611, usada por Spurgeon. Existe essa Bíblia ainda. E no final a gente tem aqui algumas indicações da própria BV Books, né? Algumas Bíblias, a gente já apresentou a Bíblia King James Fiel 1611 com Estudos Roma, uma das melhores Bíblias de estudo que nós temos. A Bíblia Textual, Bíblia Peshitta, Bíblia King James Leroy Bible, que a gente também já apresentou. King James
com concordância, apresentamos também. Tem a Bíblia Ultra Fina, Bíblia para Minecrafts. Nós já apresentamos essa Bíblia. Aqui também tem opções para crianças, olha que interessante. E aqui é o material que a BV Books vai trazer para o português, 6 volumes traduzidos, os Sermões Perdidos de Charles Spurgeon. Então aguardem, em breve a gente vai ter esses materiais também no mercado, tá bom? Então esse foi o review da Bíblia King James Fiel 1611 Estudos Spurgeon. Acesse aí o site da BV Books para você conhecer ainda mais das excelentes publicações da BV Books. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir. Lembrando, pessoal, que eu não mostrei, mas essa Bíblia vem numa luvinha, num encarte, tá? Esqueci de mostrar, eu acabei tirando aqui para fazer o review, mas ela vem nesse encarte muito bonito. Não é uma caixinha, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encaixá-lo. Aí, agora vai. Olha só, ela vem nesse encarte, tá? Encerrando o vídeo aqui, eu lembrei para você colocar na sua estante, na sua prateleira, né? E para poder proteger a Bíblia também, eu não jogo fora esse encarte. Então aqui tem as informações da BV Books, acessa aí as redes sociais, tem os contatos. Se você gostou do vídeo, se você conheceu a Bíblia de Spurgeon através do nosso canal, manda lá um e-mail para o faleconosco@bvbooks.com.br dizendo que você gostou do vídeo, assistiu, né, e conheceu a Bíblia de Spurgeon através do nosso canal. Aqui tem o tamanho da letra do texto, né? Então, essa é a Bíblia King James 1611 com estudos de Spurgeon, uma primorosa obra lançada pela BV Books.